Ele é considerado como um verdadeiro mito na região da Serra do Cipó. Tomás Antônio Gonzaga e a sua literatura imortal, aqui, no Triângulo das Gerais. Não saia daí, porque o programa está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Juquinha da Serra, como é conhecido na região da Serra do Cipó, deixa um legado sobre amor e solidariedade. Confira. Meu rancho de palha, lá, lá. Meu campo de malha, lá, lá. Um rosto na talha, lá, lá. Uma vez nós fomos fazer um curso em Conceição do Mato Dentro e quando a gente voltou, a gente viu a estátua. A gente falou, o que é isso? Tanto tempo a gente vinha na Serra do Cipó, mas acho que a gente nunca tinha chegado nesse quilômetro. Então nós paramos e viemos ver, e ficamos encantadas com as Sempre Vivas, com a magia poética, como ela disse, do lugar, né? Porque esse lugar tem uma magia, realmente, né? Então nós ficamos aqui, sentamos, inclusive fizemos uma coisa errada, colhemos Sempre Viva, levamos um molinho de Sempre Viva para casa. E daí, toda vez que a gente vem na Serra do Cipó, com esses amigos meus de São Paulo, que amam a Serra do Cipó, a gente não vai embora sem vir aqui, reverenciá-lo, entendeu? A gente sempre o via andando no alto da serra, ora colhendo flor, ora com um sobrinho. Então, sempre caminhando sozinho aqui pelo alto da Serra do Cipó. E era uma pessoa muito querida em todas as regiões aqui, em todos os distritos. Ele faleceu em 84, com 70 e poucos anos, mas parecia ter muito mais, né? Muito acostumado aqui com as intempéries da região. Aqui ele ficava muito na beira da estrada e em toda a região. O topo da serra aqui é muito grande e relativamente plano, então ele estava sempre caminhando aqui no alto da serra. Era muito conhecido por ser uma pessoa muito pitoresca, era um velhinho muito querido na região. As pessoas eram muito boas com ele, todos ajudavam, dando pão, roupa, biscoito, sapato. Todo mundo gostava muito dele aqui. Ele era muito conhecido. E a chuva na calha, lá, lá. Cidadão da mata, eu sou. A gente tem o Juquinha como um guru porque as histórias que a gente ouviu a respeito dele foram mais para o misticismo do que para o pé no chão. A gente escutou falar que ele era uma pessoa muito bondosa, gentil, que ficava no meio da estrada distribuindo Sempre Viva, sempre uma palavra de consolo, de simpatia para as pessoas, que as pessoas gostavam muito dele, davam em troca comida, que ele era muito humilde, que ele precisava só da natureza para viver. E sempre teve um mistério a respeito da vida dele, que ele morava numa caverna, que uma vez ele morreu e ressuscitou de novo. Ele passou mal um dia e acharam que ele tinha morrido. Vestiram e tal e deixaram ele numa cama para guardar a ser enterrado. E passou um tempo, acho que próximo da hora do enterro, ele levantou. Depois, acho que 2 dias depois, ele passou mal de novo e foi enterrado. Cidadão da mata, eu sou. Água na lata, tá, tá. A mesa tão farta, tá, tá.
perdido na data. E outras pessoas mais ligadas no ramo da ufologia, que pesquisavam, falaram que ele aqui é um lugar de muito avistamento, que muitos ufólogos vêm para a Serra do Cipó, porque tem vários relatos de avistamentos. E começou o rumor de que ele era um contactado, que ele tinha contato com seres, e por isso que ele vivia aqui no ermo, e que esses seres tinham transmitido toda essa forma dele viver, de simplicidade. Extremamente humilde, generoso e pitoresco, né? Brincalhão, o jeito de falar era muito engraçado, o jeito de oferecer, de vender, ele nem sabia vender, ele jogava o maço de flor dentro do carro. Se você tivesse alguma coisa para trocar, você trocava, se não tivesse também, do mesmo jeito. Ele tinha muita necessidade aqui de fogo, de fósforo, então ele sempre pedia o fosque, né? E era conhecido aqui como o ser que comia escorpião, que mamava na loba, era muito... Tinha muita lenda, realmente, porque ninguém sabia como que ele conseguia viver aqui. Ninguém sabia que ele tinha parente, né? Então ele com certeza vivia com muita dificuldade, a começar da intempérie do lugar. Muito vento, muito sol, muita chuva, neblina, aqui muda o tempo todo. Dificuldade de alimentação, né? A terra aqui não tem muito o que plantar, então é um ser adaptado a esse agreste. Achei-me na mata, cidadão da mata. Eu sou cidadão da mata. Eu sou. Não dá pra gente vir na Serra do Cipó sem vir no Juquinha. Teve experiência, assim, a nível pessoal, individual, espiritual, que é muito difícil de contar e não dá para contar também, porque é uma coisa muito individual. Foi marcante demais. Então, assim, a gente tem nossos motivos, além da beleza da estátua da Virgínia, além da beleza da paisagem, a gente tem motivos pessoais para estar vindo aqui. Um touro na raia, ia, ia. Um potro na baia, ia, ia. A gente não vai, ai, ai, ai. Reforçar aí o meu pedido, tanto para as pessoas que vêm fazer a visitação, quanto para as autoridades, da necessidade de preservação do local quanto à flora, né, fauna, a poética aí do lugar, com o mínimo de interferência, que jamais haja aqui uma exploração comercial desse trabalho, porque era um ser que não precisava disso, acho que ninguém precisa explorar a região por causa da estátua. Aqui eu acho que o que foi feito aqui em termos dessa passarela já não tem o que ser feito. Aquele restaurante ali, para mim, ele descaracterizou totalmente a paisagem. E se for possível replantar sempre vivas, que replantem, entendeu? Porque aqui tinha cursos de rios que a gente tinha que pular para chegar até o Juquinha. Era um tapete amarelo e branco de sempre viva. Não tinha nada, não tinha aquela cerca. Mudou, mas ainda continua com o seu encanto, entendeu? Não perdeu, não fez perder o encanto, mas assim, tá faltando o que tinha de início. Eu, sinceramente, eu não entendo de botânica, eu não sei se a sempre viva ela pode ser replantada. Qualquer um que cai, ai, ai, ai. Cidadão da mata. Eu sou cidadão da mata. Eu sou. Quanto à flora, deixassem de colher flores e tudo, porque como a visitação aqui está intensa, cada um que tira uma vira um grande buquê que vai embora. Então essa questão é um pedido aí que eu faço.
um apoio dos prefeitos e empresas de mineração que estão chegando agora na região, que ajudassem a me dar um apoio. Em primeiro lugar, a restauração da escultura, que está precisando. A instalação de uma placa mais elucidativa do personagem. A limpeza, porque tem muito resto de material de obra aqui ainda, tem resto de asfalto, que isso foi feito na época do asfalto, tem lixo aí na região. É necessário colocar também placas na beira da estrada, é preciso fazer um estacionamento fora, do lado de lá da estrada, certo? Porque do lado de lá vai haver mais segurança para os visitantes. Tem outras questões que estão afetando a paisagem da obra e o entorno dela, como foi essa obra aí construída e que, sem um estudo maior, né, do que vai significar esse trabalho aqui para o futuro. Meu cão, minha gralha, a minha pirralha, meu pão, minha gralha, e um velho que ralha. Eu acho que o próprio lugar já inspira uma certa introspecção. A expressão dele e aquela placa que está escrita ali no chão também já te inspira uma introspecção, já sabe que ele era do bem. Né? Então eu acho que pelo fato de você estar num lugar desse, com uma estátua no nada, que ninguém faria uma estátua no nada para uma pessoa que fosse insignificante. Então tudo isso já te gera uma reflexão, né? Uma introspecção. Eu recomendo que todo mundo que vier na Serra do Cipó se desloque 17 quilômetros para vir ver o Juquinha. E não mexa em nada. Deixa tudo do jeito que está. Amo a mata, porque nela não há preços. Amo o verde que me envolve, o verde sincero que me diz que a esperança não é a última que morre. Quem morre por último é o herói. E o herói é o cabra que não teve tempo de correr. Daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais da obra de Antônio Tomás Gonzaga. Voltamos já. Ele falava do amor e defendia a independência do Brasil. O Inconfidente Tomás Antônio Gonzaga e a sua literatura arcádica. Confira. Tomás Antônio Gonzaga é conhecido pelo livro Marília de Dirceu, é o mais famoso, é um best-seller no Brasil desde que ele foi lançado, quando Tomás Antônio Gonzaga ainda era um inconfidente, né? Mas foi um dos primeiros livros, inclusive, publicados no Brasil pela imprensa régia, que era do próprio governo imperial. Ele formou em Coimbra, ele nasceu no Porto. Ele vem para ser ouvidor na Bahia e é transferido para Ouro Preto. Pelo menos é o que a gente sabe. E aqui ele vai justamente ouvir os reclames, porque ouvidoria é reclames. Eu costumo dizer que seria o SAC hoje, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Não dá para você ler a obra dele sem conhecer a vida, porque tem momentos que ele vai misturar isso. Os estudiosos acreditam que o amor pela Marília é assim o amor que ele tinha pela essa moça que se chamava Doroteia. Então, e o momento em que ele é preso, ele coloca essa prisão dentro do poema. Então você precisa saber da vida dele para você conseguir, não necessariamente, você pode ler os poemas e se aprazer disso, mas se você tem o conhecimento da vida dele e do contexto em que ele estava, você consegue sentir de verdade o que ele quis dizer. Eu acho que é uma experiência bem mais
lucrativa e prazerosa, assim. A obra é dividida em 3 liras. A primeira provavelmente foi escrita aqui, quando ele vivia em Vila Rica. A segunda parte, provavelmente, quando ele estava preso no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras. E a terceira parte são versos esparsos, escritos em períodos os mais diferentes. Então a obra foi sendo publicada ao longo do tempo. Nessa primeira parte do livro, ele segue as regras do arcadismo, vou chamar assim para facilitar, mas a gente consegue enxergar em alguns momentos, talvez, né, são hipóteses, motivações reais, né, da vida dele. A segunda parte, ela é bastante diferente, bastante fora da convenção, porque ele está preso. E aí ele escreve de dentro de uma masmorra. Por exemplo, a segunda parte começa com o seguinte poema. Eu vou ler alguns versos apenas para vocês terem uma ideia disso. Já não cinjo de louro a minha testa, nem sonoras canções o Deus me inspira. Ah, que nem me resta uma já quebrada, mal sonora lira. Mas nesse mesmo estado em que me vejo, pede, Marília, amor que vá cantar-te, cumpra o seu desejo, e ao que resta, supra a paixão e a arte. A fumaça, Marília, da candeia, que a molhada parede, ou suja ou pinta, bem que tosca e feia, agora me pode ministrar a tinta. Aos mais preparos o discurso apronta, ele me diz que faça no pé de uma má laranja ponta e dele me sirva em lugar de pluma. Então é bonito porque ele não tem papel para escrever, ele não tem tinta, ele não tem pena. A terceira parte são versos que foram adicionados depois. Provavelmente alguns ele escreveu aqui mesmo, mas como eram alguns dos poemas, né? Essa é uma possibilidade. Alguns dos poemas não seguiam as regras, né? Como eu disse, tão rígidas do arcadismo que ele seguia, talvez ele mesmo tenha deixado de fora. Agora, são poemas muito interessantes para nós, porque alguns deles tratam daqui, de Minas. Então, um poeta que escrevia poemas sempre situados nessa região ideal, a Arcádia, onde nunca faz frio, onde nunca o calor é demais, onde as musas convivem com os pastores. Bom, em alguns poemas ele tematiza Vila Rica, que era o contrário disso tudo, né? Era um lugar terrível, cheio de gente, a maior parte da população era escrava, os rios estavam poluídos pela mineração, não havia águas com fontes cristalinas para as musas cantarem e beberem, né? Então, um dos poemas mais interessantes dessa parte diz assim: Tu não verás, Marília, 100 cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Não verás separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granetes de ouro no fundo da bateia. Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra, a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Então, olha que interessante, né? Ele diz não verás, mas a gente vai vendo, né? Isso é uma das belezas da linguagem poética. A gente vai vendo os cativos tirando cascalho e areia para mineração. O hábil negro, né? É bonito esse adjetivo que ele usa para tratar do escravo.
o ábrio negro usando a bateia para fazer aquela lavagem, né, encontrar o ouro, a derrubada dos matos. O que me chama mais atenção é esse chaveco, eu vou usar essa palavra que a meninada gosta, esse chaveco que ele usa em cima da Marília. Por exemplo, os teus cabelos são os fios de ouro, essa montanha é toda de ouro. O teu corpo, né, é um bálsamo que evapora. Eu estou dando umas resumidas na poesia. Então, né, sua pele é cor de neve, formosa. Então, olha só, eu estou arrepiando. Alguns vão dizer que ele era contra a escravidão, que ele era um português, que não ligavam para isso. Vão ter muitos estudos. Pela obra dele, eu acredito que ele foi sim um ativista, até porque ele foi preso por causa disso, ele foi preso por inconfidência. Então eu acredito que ele seja um romântico, que se apaixonou de verdade e que doou a vida dele para escrever sobre essa mulher e que eternizou essa mulher e que fez ela virar um ícone brasileiro, apesar de não poder ter tido essa relação com ela de verdade. Então ele era assim um romântico, tanto que tem alguns estudiosos que vão falar que o livro deveria se chamar Dirceu de Marília, porque nos poemas são diálogos com Marília, mas a Marília em momento nenhum fala alguma coisa, ele só usa ela como vocativo para exaltá-la, para louvá-la, para dizer que precisa dela, que quer eternizá-la, que quer ela do lado, enquanto ele escreve, ele quer ela do lado, lendo perto dele, deitada no seu ombro. Então eu acho que ele era um homem apaixonado, sim. Para mim, né? Para mim, ele foi uma pessoa que amou muito, mas amou, assim, de uma forma literária, né? Não teve o outro lado, né, correspondendo. Através da literatura que a gente gosta da história. Eu acho, a literatura ela ajuda muito. Você acompanhar os depoimentos, acompanhar os documentários igual vocês estão fazendo, isso é muito legal. Você tem que estar em loco, porque aí você, arrepiando de novo, aí você tem que viver isso aqui. Né? Eu alimento isso aqui, eu saio daqui e fico doido para voltar. Né? Que a gente já participou de muitos congressos de turismo no Brasil afora, desde 80, mas você fica longe daqui, você sente uma falta, né? Aqui tem todo um clima, né? Uma atmosfera. A obra dele não deveria ficar presa nas escolas a historiografia sobre ele foi em português, veio para o Brasil, escreveu um livro que foi um best-seller e que até hoje é um cânone. Acho que a obra dele é uma coisa que tem que ser vivida, que qualquer um pode pegar para ler e se apaixonar por isso, não ficar preso a características do movimento, não ficar preso ao que vai cair no vestibular, ao não ficar preso a essas características historiográficas, e sim ler o poema e tentar viver o que ele viveu, tentar sentir o que ele sentiu de verdade.
E hoje nós ficamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre alguma matéria que foi exibida no nosso programa, acesse o site triangulodagerais.com.br. Obrigada pela audiência e até a próxima. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.